sequência ao nosso grupo de estudos, segundo grupo de estudos sobre neuroplasticidade e desenvolvimento humano, né? Eu vou recapitular bem rapidamente, tá? O assunto só para a gente dar uma aquecida, mas vamos direto nos subsequentes, nas temáticas subsequentes. Tá aí a dupla dinâmica, né? Doutor Marco, Silvana, estamos aí sempre juntos nessas iniciativas de disseminação de conhecimento. A ideia é construir conhecimento, ninguém é detentor todo-poderoso do conhecimento, então estejam à vontade para falar, para perguntar. Se tiver dentro da minha alçada a responder, eu vou responder com o maior prazer. Se for alguma pergunta desafiadora, eu vou pesquisar com o maior prazer, que eu amo aprender. Vamos lá. Então, continuando, vamos ver aqui. Ele não está me obedecendo, acho que você que vai ter que controlar daí. Muito bem. Professora Silvana Cracasso, Joe. Professor Dr. Marco Fábio Coggi. Então, nós temos aí um diretor científico que fica de olho para que nada que seja falado esteja fora do que a ciência garante como fidedigno. Somos apaixonados pelo assunto desenvolvimento humano, porque desenvolvimento humano tem tudo a ver com comportamento, e comportamento é, de fato, o que nos fascina e nos faz acordar todo dia com vontade de conviver com pessoas, conversar com pessoas, agregar valor. Por isso, eu tenho para mostrar para vocês sobre nós. Então, sobre nós, o que eu tenho a dizer resumindo? Doutor Marco e doutora Silvana contemplam relações e laços de afeto, gentileza e compaixão. Professora Silvana. Buscam contribuir para uma educação em saúde e pleno desenvolvimento humano. Verdade. Com muita relação de afeto, com muita gentileza, com muita compaixão, no verdadeiro sentido de uma empatia em ação. Além de disseminar conhecimentos, e principalmente, doutor Marco, um compromisso fidedigno com a ciência, tem aí um propósito por trás de tudo que fazemos, pelo menos eu digo por mim, que é um propósito de vida, é um propósito maior. Então, essa busca em contribuir com uma educação, não a educação numa visão só de aprendizagem formal, mas uma educação enquanto uma vida integral, né? Uma educação enquanto uma troca de conhecimento, de ideias, de experiências, relacionamentos. É isso que faz o meu coração pulsar, né? Prezamos o bem-estar social e melhoria na qualidade de vida. É isso, é o bem-estar. O que me habita em termos de ser humano é realmente a possibilidade de sentir que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém e que esse alguém também possa fazer a diferença na minha vida, porque é uma troca, uma verdadeira troca. Por isso que eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre esse assunto que me fascina. Vamos lá. Esse grupo de estudo 2 vem trazer para vocês uma neuroplasticidade que é um assunto que integra toda a arborização do sistema humano, que traz uma vida, uma carreira, um mundo futuro, uma convivência. Somos seres sociais, né? Então, somos ramificados de uma raiz nata, genética, para uma epigenética que molda a nossa copa, né? De acordo com aquilo que a gente vive. Vamos lá? Então, hoje eu trago para vocês um entendimento de desenvolvimento humano enquanto um conceito multidimensional que contempla progresso, né?
Desenvolvimento, vamos na palavra, o que remete desenvolvimento? Mudança para melhor, né? Progresso, qualidade de vida das pessoas. E aí eu tenho para dizer para vocês que a gente tem vários olhares quando a gente fala de ser humano sobre esse desenvolvimento. Nós podemos pensar num desenvolvimento físico? Sim. Nós podemos pensar num desenvolvimento cognitivo? Nós podemos pensar num desenvolvimento psicossocial? Mas também eu vou além, nós podemos pensar num desenvolvimento espiritual, né? Enquanto plenitude, espiritualidade, não confundindo com religiosidade, sem nenhum preconceito, muito pelo contrário, é um assunto que também me fascina. Mas assim, eu estou falando sobre vida, sobre viver em plenitude, por isso espiritualidade. Se tratando de desenvolvimento físico, eu estou falando do órgão, do sistema, né, que se subdivide em habilidades motoras, capacidade sensorial, minha capacidade de perceber o mundo, minha saúde, minha integridade física e mental. E para isso, esse crescimento do cérebro e do corpo como um todo, como um grande sistema integrado. Quando eu falo de desenvolvimento cognitivo, que é a área que eu mais atuo, eu estou falando sobre os domínios cognitivos, eu estou falando sobre, didaticamente, as capacitações que o meu cérebro destina para a resolução de problemas no dia a dia, para a minha vida funcional. Eu entendo aqui um desenvolvimento cognitivo como necessário para, digamos assim, o meu modus vivendi, porque eu entendo o cérebro como uma central de comando. Só que essa central de comando, ela não está lacrada como se achava antigamente. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não, cai por água abaixo, né? O paradigma mecanicista que vê o cérebro como engrenagem e que tem um desgaste ao decorrer do tempo e do uso, caindo às vezes até no desuso, não, pois eu digo para vocês que a neuroplasticidade, os estudos da neurociência trazem grandes novidades em relação a essa carapaça, digamos assim, que comanda o sistema humano e que tem vida útil até o último suspiro. Muito bem? Só que essa vida útil, ela é influenciada pelas minhas emoções, pelas minhas relações sociais e também pelos meus afetos, minha personalidade, minha genética. E temos estágios, né? Esse desenvolvimento, ele não é linear, contínuo e totalmente regular. Ele apresenta estágios diferentes, subsequentes, onde um estágio depende do seu anterior para melhor desenvolvimento do próximo. É muito importante para nós conhecermos esses estágios de desenvolvimento humano até para a validação do próprio autoconhecimento. Então, eu acho assim, quem trabalha, quem convive com os seres humanos, quem tem interesse nesse assunto, o autoconhecimento é fator impactante na minha, digamos assim, percepção do outro, né? Então, eu entender desse desenvolvimento humano é fundamental para que eu possa começar a pensar o outro, né? Conhecendo, adquirindo maior habilidade, dessas faculdades mentais, para que eu possa adquirir maior habilidade na vida, né? Cada estágio, nós adquirimos novos conhecimentos, conhecimentos ímpares sobre a nossa natureza, como ela nos afeta e afeta o outro e todos nós ao longo da vida. Eu já abordei anteriormente sobre a influência que limitam esse processo de desenvolvimento
No outro grupo de estudo, nós comentamos onde tudo começa, e tudo começa na união cósmica, física de dois seres. É maravilhoso isso. Eu mostrei para vocês no outro grupo de estudo a magia da vida, do início da vida, e hoje eu trago a continuidade disso. Então, no grupo de estudo um, onde nós estudamos o início, o princípio do desenvolvimento embrionário, né? Foi maravilhoso. Nós vimos como o encontro, né, do cigoto, o gameta com o óvulo, como é que isso se dá e como há uma proliferação neural a partir desse encontro, onde as células elas se dividem maravilhosamente até formar uma placa, e essa placa se dobra, se agrupa, formando bordas. E milagrosamente, entendam muito bem essa palavra, porque é tão perfeita a natureza humana. Esta dobra, ela dá a formação do nosso tubo neural. Olha que lindo, do sistema nervoso central, nossa central de comando. E essas laterais, né? Essas laterais dão toda a formação do sistema nervoso autônomo. Vamos lá? Só uma revisãozinha do que já foi falado. Muito bem. Hum, olha que lindo, né? Que lindo o nascimento, né? O desabrochar dessa raiz que vai desenvolvendo nas suas diferentes fases e crescendo e proliferando, arborizando, né? E trazendo lindos, deliciosos, maravilhosos frutos. Assim é a natureza humana. Então, essa neuroplasticidade, desenvolvimento humano, ela traz a construção de capacidades, né, que nos permitem o enfrentamento aos desafios do nosso viver, da nossa vida, onde diferentes domínios da nossa central de comando se interligam, se encaixam e todos têm como função primordial o desenvolvimento da integridade do sistema humano. Do desequilíbrio entre estes domínios surge as psicopatologias. Então, nós estamos falando de um cérebro neurotípico, então nós temos um desenvolvimento típico entre os seres humanos que mais ou menos ocorrem da mesma forma, porém, cada indivíduo é uma marca digital. Cada cérebro é uma marca digital. Cada desenvolvimento é muito pessoal, dependendo de muitos fatores. Muito bem, vamos continuar. Falamos desse desenvolvimento embrionário, de como acontece essa concepção, da maravilhosa ligação do espermatozoide com o óvulo. Vimos o filme. Estudamos essa fase embrionária, onde tudo começa cerca de 2 semanas depois do início da menstruação, quando a mulher ovula e se prepara para receber, né, esse espermatozoide, porque é tão interessante a natureza humana que nesse percurso desse espermatozoide tem toda uma percepção já sensorial, né? Ah, desta, digamos assim, desse sistema que ele, de alguma forma, é atraído para essa união, para alcançar o óvulo. A concepção pode ocorrer quando o espermatozoide chega até o óvulo. Muito bem. A primeira semana, né, do desenvolvimento, então, foi aquilo que eu comentei agora há pouquinho, e o grupo de estudo passado, a gente desenvolveu bem essa temática, né?
Nós temos um zigoto que ele vai se subdividindo em duas células. Essas duas células subdividem-se em quatro outras células. O estágio de oito células e elas vão se acomodando até a formação já de um tubo neural. Uma falha, olha só, gente, desenvolvimento humano. Já entramos num aspecto muito importante. A gente não vai pensar em desenvolvimento só na fase adulta. Uma falha nesse momento, uma falha no momento dessa concepção, pode gerar vários problemas. Dentre eles, na linhagem de células chamada mosaicismo, esse termo está aí para vocês pesquisarem. Na no próximo grupo de estudo que a gente entra em aprendizagem, transtornos de aprendizagem, a gente aprimora melhor esses termos que estão em negrito ou estão em outra cor. A não disjunção dos cromossomos durante a clivagem gera aos indivíduos com duas ou mais linhagens de células uma característica diferente chamada de mosaicismo. E esse desenvolvimento, ele traz o óvulo liberado, fecundado, que forma o zigoto, que passa por uma divisão, uma metafase, num estágio de duas células, quatro células, oito células, formando uma estrutura chamada mórula, essa mórula, ela vai se acomodar formando essa terminologia que no nosso curso quem se interessar, a gente detalha cada termo desse. É só para vocês entenderem que no sexto, sétimo dia, há essa implantação no útero, onde vai começar o princípio do desenvolvimento deste ser. É o ciclo da fecundação, da liberação do óvulo até a anidação. Muito bem, chamamos de gravidez. Vamos lá. O espermatozoide nadam pelo colo do útero, entrando para encontrar o óvulo. Nadam, elas se direcionam, né? O espermatozoide produz uma enzima que desfaz a camada externa desse óvulo para permitir a penetração. Veja que já tem toda uma química propiciando essa junção e essa penetração. São milhares de espermatozoides, onde um consegue entrar e dar origem à vida. A trompa de Falópio está alinhada com os cílios que ajudam esse óvulo a descer para o útero. Olha que perfeição! Nós vimos esse filme, né? Isso é só uma revisão. Então, cerca de 3 semanas após a fecundação, os principais órgãos do sistema nervoso, eles já estão formados ou em formação. Temos aí o sistema nervoso, o sistema digestório, circulatório, que já começam a ser formados. E tão lindo, gente, 3 semanas após a fecundação, o coração já começa a bater já a vida, já estímulo e resposta. Bem interessante, eu já tenho um meio influenciando. Presta atenção. Esse desenvolvimento humano, ele não se dá sozinho, ele já se dá com a troca desse ambiente materno. E já existe neuroplasticidade a partir desse momento, porque a neuroplasticidade, a plasticidade das células neuronais, que é a nossa central de comando, ela se dá através de estímulos pelos órgãos dos sentidos. E os órgãos dos sentidos já começam a se manifestar em vida. O coração já começa a bater logo cedo. Com 5 semanas, o embrião começa a desenvolver pernas e bracinhos. Por volta da 9ª semana, vocês sabem, né? 4 semanas a gente já está falando de um mês de gestação. Então, nós estamos falando aqui de 2 meses. Por volta dessa 9ª semana, há o surgimento das células ósseas.
E o embrião já tem aparência humana. Quando já tem aparência humana, a gente já começa a falar de uma fase do feto. Sai de uma fase embrionária para entrar nessa fase chamada de feto. Muito bem. A última fase do desenvolvimento embrionária é a formação desse organismo. Falei para vocês, apareceram aí os bracinhos, as pernas, os sistemas, então nós temos uma organogênese. É uma organização genética desse sistema todo formado por vários órgãos que formam um sistema organismo onde ocorre a diferenciação dos tecidos e órgãos. O primeiro estágio dessa organogênese está na neurulação, quando há a formação do tubo neural, que eu expliquei para vocês como se dá. E que se diferenciará em sistema nervoso central. Lembra que também temos o sistema nervoso autônomo. Então, nós temos uma central de comando, sistema nervoso, e depois nós temos o sistema nervoso autônomo, né? Que tem o simpático, parasimpático. Pois não, doutor Marco? Que ele está dizendo que é periférico, ele caminha, ele se desenvolve pelas periferias desse sistema nervoso central. Muito bem. Só para ilustrar em imagem, né, tudo que falamos, então nós temos a princípio um cordão, veja, um cordão aí, uma corda neural que vai se desenvolvendo e desde muito cedo ela já tem toda a divisão do sistema nervoso. Na minha aula, vocês sabem disso, que eu estudo uma viagem pelo cérebro, a gente estuda todo esse desenvolvimento até chegar à fase do feto, né? E pós o nascimento, que nós vamos comentar aqui. Muito bem. Por volta de 3 semanas após ter ocorrido a fertilização, voltando no que nós comentamos, começa essa formação dos órgãos, né? E os principais sistemas do sistema nervoso, circulatório e digestivo, junto com o coração. Tudo isso é revisão do que nós falamos. Os braços e pernas começam a se desenvolver, repetição do que nós falamos, quando o embrião está com 5 semanas e as células ósseas começam a surgir quando a gestação está em sua 9ª semana. É nesse período que o embrião começa a ter uma aparência humana e já pode ser chamado de feto. Por que eu repeti tudo? Porque eu sou um resumo do que vocês viram e vão ver de novo. Está com som, doutor Marcos? Está com som?
pessoas, eu sei que é maravilhoso. Esse videozinho retrata muito bem o que foi falado até agora, né? E metade dele para frente retrata o que vamos falar daqui para frente. Como tem muita coisa para ser trabalhada, tem aí o endereço para vocês acessarem, né? E poder curtirem esse vídeo, é maravilhoso. O importante é que vocês viram todo aquele processo que eu falei. Por volta de 3 semanas, o que acontece? Esse coração já começa a bater, e assim, tudo que ocorre dentro desse ambiente, que é reflexo também do que ocorre fora com essa mãe que está gestando, interfere no desenvolvimento humano, interfere no desenvolvimento deste feto, interfere naquilo que somos hoje, do que nos tornamos. Então, neuroplasticidade se dá a partir do princípio da vida, do princípio da vida. Então, eu vou continuar e depois eu volto da metade em diante para vocês, se der tempo, para vocês relacionarem com o que vamos falar daqui para frente. Vamos lá. Opa, desculpa. Vamos lá. Então, estas imagens que vocês viram, elas mostram exatamente o que eu falei anteriormente, sem dar nome às estruturas, mas elas foram as estruturas mais primitivas do cérebro humano, que são estruturas que ainda, apesar da evolução da espécie, permanecem na construção da magnitude deste cérebro. Então, nós temos logo uma medula primitiva, o robencéfalo, o mesencéfalo, que vão se transformar em partes a serem estudadas dessa central de comando, onde cada parte dessa vai ditar uma especialidade, onde todas se conectam para trabalhar em conjunto. Então, nós temos essas estruturas mais primitivas, que elas têm muito a ver com a nossa reação visceral, com as nossas emoções, com a nossa central de comando da vida, sono e vigília, fome, sensação de vômito, tudo que nos mantém a defesa da vida está nessas regiões mais primitivas que foram se desenvolvendo e trouxeram com a evolução da espécie uma porção mais medial no meio, né, mesolímbica, que foi quando o mamífero já passa a ter uma estrutura social de organização da sua prole, trazendo já alguma coisa de proteção à sua prole, que a gente se atreve a chamar de um sistema emocional, tá? E com o desenvolver desse córtex, né, desse cérebro, surge a última camada, que é o córtex, até hoje se sabe que são dos ditos mamíferos mais evoluídos. Nós sabemos que o golfinho, o elefante, tem uma capacidade de memória, uma capacidade assim, entre outros mamíferos, e o primata, né? E o animal homem, que diz, por enquanto, ser aparentemente, por enquanto, aquele que tem condições de prever as suas ações, de uma metacognição, ou seja, de um pensar sobre as suas ações e um compreender, um premeditar e um entender o que vai acontecer com a sua ação, né? Isso é de uma responsabilidade gigantesca. A embriologia humana ilumina, né, a anatomia. Isso é dita pela Kate Moore. A formação do cérebro humano a partir de um pequeno grupo de células, como vocês viram, é um processo extraordinário que leva
muitos anos para atingir o potencial pleno em termos de habilidades sensoriais, motoras e intelectuais. Começa a se desenvolver muito cedo, mas esse desenvolvimento humano, ele se dá vivendo. A vida é o pleno desenvolvimento humano. Por isso que eu sempre digo, dar vida à vida, fazer acontecer, ser, estar, de fato, isso para todas as fases. A proliferação dos neurônios, que é a nossa célula neural, que é a responsável pela nossa neuroplasticidade, ela é audaciosa demais no começo da vida, porque esse cérebro intacto, tudo é novidade. Então, esses neurônios ficam alvoriçados e árvores dendríticas vão se formando, se formando, se formando. Imaginem um gramado. Se a gente não faz uma poda nesse gramado durante um tempo, essa grama tende a se asfixiar por si própria. Então, a natureza humana traz o chamado poda neural, de fases em fases, para não colapsar esse sistema. Mas, às vezes, esta poda neural não se dá na época certa, da maneira certa, e aí nós temos patologias, várias delas, podemos citar aqui, por exemplo, o autismo, dentre outros, né? Que nós estudamos também na parte de neurodesenvolvimento e aprendizagem. Então, assim, essa proliferação neural, essa neuroplasticidade depende de um cérebro neurotípico ter um ambiente preditor de permitir-lhe esse desenvolvimento natural. Muito bem. Acontece que nem tudo é tão romântico e poético como deveria ser. Enquanto esse feto está protegido no ventre da mamãe, supunha-se que ele estava de fato protegido, até que a neurociência traz para a gente prejuízo de algo chamado medo, insegurança, frustração, indignação e outros fatores emocionais que trazem para o ser humano perigo, chamado de estresse. Não estresse bom, um estresse crônico. Esse estresse crônico que acontece no dia a dia, ele já interfere neste feto, porque o estresse, ele é neurotóxico em excesso. Ele é prejudicial não só para esta mãe, mas como para essa criança, porque o estresse, ele libera um hormônio que atravessa a barreira hematoencefálica e atinge o desenvolvimento deste bebê, trazendo prejuízos, às vezes, irreparáveis, inclusive interferindo em termos de estruturas neurais. Lembra? Cérebro central de comando, que vai ditar o que vai ser do funcionamento dos outros órgãos. Vamos lá. Estresse crônico na grávida acarreta prejuízo no neurodesenvolvimento do bebê. Olha aqui a nossa árvore, né, de desenvolvimento. Apesar da maioria das mudanças ocorrerem nos períodos embrionários, apesar dessa proliferação neural se dar nos primeiros 1000 dias de vida, esse ajuste de desenvolvimento acontece durante toda a vida. É óbvio que no início da vida, como eu disse para vocês, uma estrutura a qual o seu desenvolvimento depende do potencial sensorial perceber o mundo e essa percepção desconhecida do mundo como uma curiosidade prolifera
essa arborização neural, esses neurônios, porque incentiva, porque aguça, porque alimenta. Com o passar do tempo, eu vou ganhando conhecimento, eu vou ganhando memória, eu vou guardando essas informações. Então, essa proliferação neural, ela vai sendo mais lenta, porém, ela acontece durante toda a vida, tá? Acontecem também muitas mudanças significativas e igualmente importantes no período posterior ao nascimento e na sequência das fases da infância para a adolescência e início da fase adulta. O curso completo de neurodesenvolvimento é fascinante, porque a gente passa pelas mudanças de cada fase. E conhecer a fase da adolescência também eu acho fascinante, porque tantas coisas a nível de hormônios muda nessa fase e mexe com esses neurotransmissores, aumentando ou diminuindo substâncias que são essenciais para o bom funcionamento do ser humano. Então, vamos lá. Então, aqui a gente está só num grupo de estudo, a gente vai dar uma pincelada. E esses aspectos dos desenvolvimentos que têm a ver com o crescimento físico, com o desenvolvimento cognitivo, das minhas sapiências, dos meus saberes, dos meus domínios de memória, foco, atenção, dessa empresa que precisa de um gestor, de um córtex pré-frontal, comandando tudo e fazendo uma função executiva perfeita para que toda essa orquestra funcione de uma forma harmoniosa e melódica. Enfim, toda essa parte depende de um convívio social, tudo isso é interrelacionado numa maravilhosa conexão interna, externa e interrelacionada. Mais do que isso, transrelacionada, né? Cada aspecto afeta um ao outro. Então eu pergunto para vocês pensarem, por que é importante que uma criança tenha um crescimento saudável nos primeiros 1000 dias de vida? Vamos pensar um pouquinho? O que eu considero um crescimento saudável? Proteção, cuidados, boa alimentação e outras coisas que envolvem. Porque o desenvolvimento mais rápido, as janelas de oportunidade, porque eu serei no futuro, ocorre nesses primeiros 1000 dias de vida. Uma janela crítica de oportunidade para aprender, para ver, falar, andar, pensar e a conectar os neurônios, porque a partir do momento que eles desabrocham, botões neurais desabrocham através da aprendizagem dos estímulos sensoriais, eles arborizam e se transformam nesse intelecto maravilhoso que a gente tenta desvendar até hoje. E isso tudo, essa conexão desses neurônios, principalmente ocorre nesses meus primeiros dias de vida e influencia por toda a nossa vida. Muito cuidado com o feto, muito cuidado com os bebês e muito cuidado com a primeira infância. Lacunas, fendas, neste período de desenvolvimento podem ser resolvidas mais tarde, porém, podem ser delineadas de tal forma que sejam irreversíveis. Para que haja uma plasticidade cerebral futura, após esse período de janelas abertas de oportunidade, precisa muito mais esforço, muito mais estímulo externo, e não dependendo só da natureza humana. Muito bem. 90% do cérebro da criança se desenvolve até os 6 anos, e é muito importante, emocionalmente falando, que estudos da ciência mostram a importância
importância dos afetos, da formação dos afetos, do que eu sou e do que eu vou ser emocionalmente, que dita todo o meu comportamento, é muito importante os traumas que eu demarco. Sabe o que são esses traumas? Impactos, impactos que eu levei emocionalmente da vida, que fez um registro, uma rota neural que demarcou, tatuou o meu cérebro. E eu repetindo essa rota neural, mais eu afundo essa vala e mais eu corro o risco de não fechá-la no futuro. Então, os traumas se formam nesses primeiros 7 anos. Eles marcam, fixam, e depois eu só repito o padrão e fortaleço o que esses traumas transformaram em comportamento de medo, de insegurança, de reatividade, de instabilidade. Então, meu desenvolvimento dita o meu comportamento. Não é bom? Não é isso? Então, o que temos a saber referente à neuroplasticidade e desenvolvimento? Muito bem. Temos a saber que essa neuroplasticidade, ela tanto se dá pelo bem, de fatos positivos que eu repito e reforço e aprendo, como pelo mal. Dependendo do que eu tenho da vida, do que essa vida me traz, é o que eu demarco como comportamento. E quem é que guarda todas essas informações? Uma estrutura do nosso cérebro chamada hipocampo. Nós vamos estudar tudo isso na nossa aula mais completa de uma viagem pelo cérebro, tá? Então, é nessa estrutura do hipocampo que eu tenho as minhas gavetas. Imagine assim, uma cômoda cheia de gavetas, né, onde eu guardo informações. Então, eu recebo informações dos órgãos dos sentidos que vão para o tálamo. O tálamo é uma estrutura que parece, sabe aqueles regadores de jardim? Que eles regam para tudo quanto é lado? O tálamo distribui. O nosso hipocampo, ele consolida, né? Ele reúne e consolida essas informações em memória. E ao dormir durante o sono, daí a importância do sono, distribui para as outras áreas cerebrais. E quando eu vou executar as minhas tarefas durante o dia, que eu preciso resolver um problema, esse hipocampo é quem vai resgatar essas informações e vai pedir, vai trazer, vai unir das outras áreas cerebrais. E ele tem toda a noção de navegação espacial, memória espacial. Por quê? Porque ele lembra de tudo que eu vivi no tempo e no espaço. E aí, uma lesão nessa estrutura hipocampal às vezes, gravíssimas consequências para a vida, tá? Então, nós temos uma regulação emocional, um processamento de informação e uma recuperação de memória por essa estrutura. Então, agora, nós estamos terminando o tempo, né, do nosso G2, do nosso grupo de estudo G2, onde eu consolido nessa pirâmide da hierarquia estudada por Maslow. Vejam como as áreas se interligam, né? Eu digo que a união de áreas, a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, não devemos tê-la como uma colcha de retalho, onde vamos estudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, costurar tudo, não. Vamos interligar e recriar em cima dessas informações. Então, Maslow traz. Você quer ter uma realização pessoal na vida? O que é uma realização pessoal? É o meu pleno desenvolvimento humano, né? É eu contar com a minha neuroplasticidade, é eu contar com os estímulos de vida, sendo estímulos bons, alimentação boa, sono bom, atividade física, né? Então, veja essa pirâmide. Qual é a base de toda essa pirâmide? Conversamos até agora. Fisiologia humana, minha respiração adequada. Como eu quero falar sobre respiração com vocês. A respiração que no compasso coerente manda informação para o meu cérebro pelo nervo vago, faz uma acoplação e traz toda uma coerência e oxigênio de tal forma as minhas estruturas neurais que eu tenho plena condição de pensar e de agir, enquanto que se isso está descompensado, visceral,
Estresse corta a conexão com minha capacidade de resolução de problema. Outra aula, tá? Então, essa fisiologia perfeita me traz segurança, a segurança do meu equilíbrio, do meu corpo, onde eu vou ter segurança de fazer, de acontecer, de procurar um emprego, de ir atrás de recursos, moradia. E aí, essa segurança, eu tendo essa segurança, eu cresço, eu vou atrás de um relacionamento, eu escolho ou não escolho uma família, eu tenho uma intimidade sexual, e aí eu desenvolvo a minha autoestima, de novo a minha confiança, as minhas conquistas, eu cresço. Eu respeito os outros quando eu me respeito. Quando eu me conheço, né? E conhecer esse meu desenvolvimento me permite isso, até que eu chego na moralidade que ela é construída, ética, moral, são aprendizados. Minha criatividade, minha arborização, o topo da minha árvore dando frutos em espontaneidade, em solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação de fatos, plenitude, realização pessoal. E esse desenvolvimento humano, lembre-se, está lá. Olha lá, desde antes do nascimento ele começa tendo o pico das vias sensoriais, linguagem e funções superiores do meu córtex, que é a última estrutura a ser formada. O pico delas vão se dar em janelas de oportunidade. Olha lá, ó, visão, audição, ali, ó. Ela se dá já lá na gestação e vai até, olha lá o pico dela, 1 ano, a linguagem, olha o pico da linguagem, lá 6, 7 anos. São as janelas de oportunidade para aprendizado. Elas não fecham, mas elas são muito mais ativas nesta época, tá? Nós estamos falando de meses. E quando eu tenho anos, o meu córtex, o meu executivo, ele começa a desenvolver de tal forma que eu posso já pensar em resolver alguns problemas. Muito bem, para não esquecer, os seres humanos são seres vivos que apresentam etapas na vida. Se respeitem em cada etapa e respeitem o outro. A sua expectativa pela condição que uma criança tem de te dar. A criança não é um adulto, e o adulto não é uma criança. Um idoso, ai, coitadinho, que bonitinho, não é uma criança, gente. Um idoso tem história, reserva cognitiva. Os seres humanos são seres vivos que têm essas etapas de vida, nascem, crescem, podem se reproduzir e envelhecem. Sim, envelhecem e depois morrem. Mas até o envelhecimento eu tenho esta neuroplasticidade, essa oportunidade de fazer a minha capacidade de conexão com a vida, a minha memória, meu hipocampo, a minha amígdala cerebral se manter ativa e se manter estável. Sim, vamos ter um declínio, sim, mas isso independe só da nossa vontade. Tem genética, natureza humana, alimentação, tipo de vida que temos. Prestem atenção. Correndo atrás da neuroplasticidade, a gestação de um ser humano leva aproximadamente 9 meses para se completar. E depois de nascer, os seres humanos passam pelas etapas da infância, adolescência, adulto e velhice, podendo se ressignificar a cada amanhecer. A noite e o dia, elas nos dão a oportunidade de fazer diferente. Todos os dias. Então, vamos ter consciência, autoconsciência, autogerenciamento e vamos fazer o que é preciso para atingirmos o topo da pirâmide de Maslow. A nossa plenitude, a nossa felicidade, a nossa qualidade de vida. O incrível processo do envelhecimento, contado desde o nascimento até a morte. É isso que eu vim fazer para vocês hoje. O processo biológico que nem nos damos conta que estamos enfrentando desde o momento que nascemos. Envelhecemos a partir do momento que somos gerados. Eu acho que para o grupo de estudo de hoje, eu só tenho a agradecer, abrir para vocês e saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta.